Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz a cada programa aqui na Rádio Mundial. E hoje eu queria falar sobre anjos conspiradores. O que são os anjos conspiradores? São jovens. Veja quanta luz é projetada sobre o futuro. Quer dizer, nada vai te impedir para que você atinja essa meta, né? Porque a gente sempre fala sobre a era de aquário, ou a era de ouro, onde finalmente a gente vai transmutar o chumbo em ouro, ou que nada mais é a ignorância em conhecimento. E a gente tem que entender que isso é um destino e uma vibração para o futuro muito, muito bom. Porque o futuro, ele se divide em 3 partes. A gente tem o futuro imediato, que ele dura mais ou menos entre 6 a 12 segundos para se tornar passado. Aí a gente tem esse futuro que é o presente agora que a gente está vivendo, que eu estou conversando com vocês. E depois a gente tem um futuro longínquo, que é o mais distante. O que eu queria falar para vocês, quando eu assisto os noticiários na TV, eu vejo os jovens nas escolas lutando por uma boa merenda, eu vejo os jovens hoje lutando por uma política com mais correção e ética. Eu acredito que a gente é destinado a ser alguma coisa mais do que a gente pensa. Por isso que a gente tem que se preocupar com os nossos adolescentes. Aí sim, o resultado vai ser maravilhoso. A gente precisa aprender e aceitar que eles são os únicos capazes de modificar o Brasil e modificar o mundo. Os jovens são, na verdade, os verdadeiros mensageiros. Eles são uma espécie de recadeiros entre a divindade e os seres humanos. Ou seja, esses anjos, eles vão transformar o mundo como verdadeiros super-heróis, eu tenho certeza. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo alguns jovens, eles parecem estarem totalmente perdidos, principalmente perdido a fé. Eles estão descrentes e nem estão sabendo por quê. Esses jovens, eles criticam a vida, criticam a escola, a família, a opinião alheia, o sucesso dos outros. Quer dizer, quem é você que está me escutando? Você jovem que está me escutando. Se você se sentir um marginal, o que é um marginal? Marginal é aquele que margeia. Eu, quando falo isso nas minhas palestras, que Jesus foi um grande marginal, ele margeou uma sociedade e se sobressaiu através do amor, você também pode ser um marginal. Você se sente um marginalizado perante a sociedade. Ou seja, eu não estou querendo que você abandone, fique abandonando Deus, não é isso. E por outro lado também, eu não quero que você fique adorando a Deus, como fazem os fanáticos. Eu sei que você quer ter a fé na fé, mas não fique indiferente ao universo divino. Porque a gente está vivendo um mundo muito angustiado. A igreja produziu uma história e considerou tudo relacionado à espiritualidade como algo errado. Eu lembro quando eu fui em Bauru, fazer uma palestra na década de 90, e eu fui surpreendida por um repórter, um jornalista. Ele falou: Mônica, você não pode fazer a palestra sobre anjos e cabala porque o bispo da cidade te excomungou. E eu falei: mas eu vou continuar dando a palestra, ninguém vai me impedir de dar a palestra. Mas ele disse que quem participar da tua palestra vai ser excomungado pela igreja. E, para minha surpresa, nós fechamos a palestra, tinham 800 pessoas no lugar. Quer dizer, a gente tem que revolucionar, porque ninguém tem o direito de fazer isso com a gente. Isso, assim, eu lembro que me tocou muito, e outras coisas também aconteceram. Eu lembro, eu estava num shopping na Bahia, e um rapaz veio me agredir. 2 seguranças seguraram esse rapaz para ele não me agredir. Eu estava até comprando um sapato. E ele veio com o dedo em riste, dizendo que eu não poderia falar de Salmos ou de Jesus na televisão, ou falar da cultura afro-brasileira e de anjos. E eu falei: com que direito ele tem para falar? Quem é ele para falar alguma coisa? Por isso que eu falo, rebele-se no sentido positivo.
Não deixem que te tirem a liberdade da discussão. Ou mesmo em questões de igreja, eu acho que a teologia, em alguns casos, a igreja levou a humanidade ao desespero. A igreja nos deixou cansados de ver, durante 21 séculos, o Cristo moribundo na cruz, ensanguentado, ao invés de mostrar aquele Cristo vivo, aquele que trabalhou ativamente. Eu pergunto, por que as igrejas rondam tanto a morte e não destacam a vida? Por que enfatizam tanto o que fizeram a Jesus, em vez de valorizar o que ele nos ensinou? E eu lembro quando eu tinha muito problema, uma menina com muito problema, com mediunidade, com muito problema, eu busquei em tantos lugares uma resposta, e as pessoas falavam assim para mim, olha, para de reclamar, veja o que Jesus fez por você, veja o que ele fez para te salvar. Gente, eu entendo tudo isso, eu sou uma estudiosa, eu entendo, mas vocês estão pedindo às pessoas para se conformarem com a própria sorte, como se fosse forçar a aceitar passivamente e evitar o crescimento. Há muito tempo eu tirei o meu Jesus ensanguentado da cruz. O meu Jesus, ele tem um sorriso lindo, ele tem uma face serena, uma cara feliz, um rosto feliz. O problema é que muitas religiões fazem crer que o que elas pregam é a verdade única e absoluta, e tudo mais, principalmente o meu trabalho, ou de alguém que é aqui da Rádio Mundial, muitos da Rádio Mundial, por exemplo, tudo é coisa do diabo. É muito fraco, né? É pouco. Para mim, quase parte para a ignorância. Uma pessoa que tem um conhecimento sobre filosofia, sobre outros assuntos espiritualistas, fica perturbando quem gosta de espiritualidade. Quanta bobagem, né? O próprio Jesus dizia que o reino dos céus era uma constante alegria. Ele era uma pessoa feliz, não era? Espontânea, comunicativa. Quando você encontra a sua fé, o seu caminho, você vai ficar feliz também. Eu tenho assim, na minha concepção, se nós somos filhos de Deus, não existe mal nenhum afirmar que também nós somos divinos. Ou seja, se Deus é considerado uma potência de inteligência, e quando a gente faz o uso correto da nossa capacidade intelectual, a gente está atuando com uma porção angélica muito forte. Então, quanto mais nos tornamos inteligentes e deixamos de ter medo do desconhecido, nós ficamos mais perto de Deus. Ou seja, a inteligência do universo está sempre pronta, à nossa disposição, bastando apenas que você confie no poder da tua força interior que existe dentro de você. Então eu quero que você critique, eu quero que você vá de frente mesmo, não se deixe colocar nenhum tipo de doutrina imposta. Não tenha certeza de nada, ou a certeza de que nunca teremos a certeza. Viva com ardor um mundo repleto de boas energias. Entenda também que eu quero que você se religue a Deus, né? Então eu não aceito de maneira alguma uma religião que é processada de forma fanática, mas eu creio sim na liberdade de crer. Você sabe, eu para vir aqui para Paulista, meu filho me deixa, quando ele não vem comigo, ele me deixa um pouquinho distante, porque ele vira à direita depois da Brigadeiro, e eu sigo a pé. E hoje, caminhando, eu vi cenas tão bonitas aqui na Paulista. Seria até uma experiência importante aí para quem entendeu o que eu estou falando. Então, nós vemos casais, homens, mulheres juntos, homens com homens, mulheres com mulheres. Eu vi uma cena linda porque tinha uma moça, uma senhora, devia ser mãe e filha, duas muçulmanas andando em paralelo a um casal de rapazes, né? Eu vim correndo, até eu estava na Paulista, então eu vi essa senhora, essa menina como muçulmanas, olhando com o maior carinho esses meninos e essas meninas que estavam andando na rua. Existem esses adolescentes. Já foi profetizado, inclusive, que uma minoria de indivíduos vai fermentar essa nova sociedade. Talvez você não tenha noção, mas um ideal sempre bem interpretado pode ser o combustível
do sucesso para a tua vida. A gente é espiritualmente livre. Nós somos os administradores da nossa própria evolução. Então, quando a gente explora essa potencialidade espiritual, a gente chega também a uma nova dimensão de mentalidade. Quando eu vejo esses inúmeros adolescentes, que nem eu acabei de falar para vocês, vem aqui para Paulista, você vai ter essa diversidade, tanto cultural como racial, como de encontro de pessoas do mesmo sexo, da mesma vibração. Quer dizer, não se deixe levar pela manada, né? Então, esses inúmeros adolescentes que se encontram, às vezes, desligados, que parecem ser estranhos na sociedade, eles acabam sendo até os mais avançados. Sobre a juventude, essas pessoas mais velhas acabam derramando temores e inseguranças, né? Os erros falsos e conceitos. Eles acabam jogando uma grande frustração. Então não seja um prisioneiro conformado com seus erros nem ilusões. Eu quero que você não se conforme com nada. Você sabe que eu fiz um comentário no dia que o Temer tomou posse, que tinha os ministros, que só tinham homens como os ministros, né? E eu coloquei, eu escrevi no Face, eu falei, gente, não tem uma mulher como ministra. Eu fiquei indignada. Eu escrevi um livro que era o Maria Quitéria, que é a Joana d'Arc brasileira, foi uma guerreira, né? Uma guerreira baiana. Escrevi um livro sobre a Imperatriz Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, que fez uma tremenda revolução cultural na época também. Na verdade, quem decreta a independência foi ela. Escrevi um livro sobre a irmã de Moisés, a Maria, que ela conduz os hebreus no deserto com muito mais qualidade, no meu ponto de vista feminino. Escrevi, enfim, a chinesa e os sapatos de seda. E quando eu vejo as pessoas escrevendo lá no Face, dizendo nessa minha postagem, Mônica, para mim não me incomodou nada não ter mulher no ministério, eu fico pensando, meu Deus do céu, que eu estou em 1900, eu acho que eu voltei para a máquina do tempo. Não estou criticando o governo, estou colocando a minha posição frente a algo, para mim, que é muito grave e muito sério, o fato de não ter mulheres no ministério como nossa representação, já que nós somos 54% do eleitorado brasileiro. Também me causou indignação não ter nenhum negro escolhido, como se não fossem capacitados para tal coisa, capacitados, né? Então não se conforme. Os jovens são criaturas destinadas a não se conformar, ou seja, quem não se conforma não vence. Conformar-se é ser facilmente vencido e está associado a um amor covarde que teme a liberdade e se deixa escravizar. Não deixe que esse estar conformado vai ser a lei da tua vida. Uns podem até nascer escravos, outros se deixam escravizar. Então, não aceite ser algemado aos caprichos dos deuses. Eu sempre falo isso de forma mais poética, mas conquistar é uma coisa meio para louco, para protegido também. Então, viva cada dia até seu limite. Exige o máximo da tua vida. Exteriorize todas as formas de energia. São raras as pessoas que podem exigir tudo e querem se entregar de corpo e alma. Quando eu citei o exemplo da Paulista, que eu estava caminhando, tudo, né, com os casais e tudo, eu vejo o quanto é absurdo o preconceito na visão angélica, o quanto isso é preconceituoso e fora de cogitação. Quando eu falo para você a sua expectativa em relação ao teu estudo, exteriorize isso, lute pelo que você quer, né? Transforme essa matéria-prima em algo mais superior. De repente, agora que eu estou falando, pode ser tua hora, aquela hora dos as, que você pode mudar toda a tua vida. Então, transforma, dá uma nova cara, mude, altere, modifique. O cérebro adora expandir através das transformações. Quando eu era menina, eu não entendia o que era abrir a terceira visão. Não é uma concepção só espiritual. Por exemplo, eu como espiritualista, eu adoro ler. Eu gosto muito de ler, estou sempre estudando. É importante que você leia também. Tenha conhecimento, curiosidade sobre tudo. Você é o piloto da tua vida. E a mente é a tua cabina de comando. Assim você vai atingir uma dimensão superior, muito mais abrangente, até como o mundo celeste, que é o que a gente chama de céu, que é o teu nível mental. Então, quando eu falo para você tentar transformar um conceito, significa que você é capaz. E como eu falei, evita qualquer tipo de preconceito.
Porque o preconceito, ele provoca um endurecimento do corpo mental, que é o seu cérebro. Não é preciso dizer que pessoas menos cultas têm mais preconceitos, e esses preconceitos são totalmente racionais. Fica sempre alerta. Lembra que a atmosfera, ela está saturada de formas pensamento. Essas formas pensamento são correntes mentais que atuam e reagem em cada ser humano de uma forma bem diferente. Então, se mantenha forte, vigilante. E você só vai conhecer sua capacidade mental se você se solicitar. E aí você vai conseguir entender o que eu estou falando. Então, explore, estude. Eu falei isso na semana passada. Eu lembro, aos 18 anos, meus pais não aceitavam a minha espiritualidade de modo algum. Eu comentei isso na semana passada no programa. Eu bati o pé porque eu queria ser uma espiritualista. Eu fui em busca de resposta no Nordeste. Eu voltei, abri uma escola, batalhei o meu livro. Ninguém queria publicar meu livro. Eu não me dei por rogado. O que eu fiz? Eu pedi um empréstimo no banco, rodei o livro na garagem de uma casa, rodamos o livro. A primeira edição foi um custo para vender. Eu deixava em consignação em bancas de jornal, e esse livro, por conta dessa consignação, acabou caindo na mão de um grande apresentador. Eu fui chamada para fazer o programa dele e o livro acabou vendendo muito. Eu fiquei na lista dos best-sellers aqui no Brasil durante 35 semanas consecutivas. Ainda sou até hoje a única mulher aqui no Brasil que conseguiu ter 3 livros na lista do best-seller da revista Veja. Quando eu falo isso, não estou falando que a Mônica é metida. Absolutamente, eu sou a pessoa mais simples que tem no mundo. Isso não me leva a nada. Agora, uma pessoa que começou com uma peneirinha de búzios, jogando búzios, lá em Salvador, em Fortaleza, em São Paulo, que eu ofereci o jogo de búzios em troco de moeda, gente. E com essas moedas eu tinha que viver, eu comprava meu almoço e minha janta, eu mal tinha lugar para dormir. E aí eu retorno, eu consigo uma casa, eu alugo essa casa e monto o primeiro centro espiritualista do Brasil. Eu lembro que todos os programas foram lá para visitar esse espaço. Eu tinha 18 anos, gente. Eu era era muito menina. Quer dizer, antes dos 30 anos eu já tinha vendido aqui no Brasil mais de 6 milhões de exemplares de livros. E cada livro, um mais sucesso que o outro. E eu não consegui estudar, não consegui pagar uma faculdade, eu não tive dinheiro para pagar, mas eu me virei. Quando eu não consegui ter acesso à faculdade, porque era muito cara para mim, eu falei, bom, eu vou estudar de outra forma. Eu li os livros emprestados, eu em sebo comprava os livros. É isso que eu quero que você entenda. Mesmo que você agora está querendo expandir, que você faça crochê, que você faça tricô. Mete a cara, não tenha medo. Você que está me ouvindo agora, quer ser um ator famoso, uma atriz famosa, mete a cara, não espere que as portas se abram. Vai atrás. Então, conheça a sua capacidade mental se você solicitar. Assim você vai conseguir ter essa transformação. Estuda. Mudar, gente, pode ser angustiante para algumas pessoas, mas é um princípio lógico para você obter a sabedoria. Quando você está muito angustiado, você sabe que isso tem um outro fator que se chama sabedoria por inteiro. A dor humana, quando a gente está angustiado, é infinita. Mas não se revolte, porque você, segundo a angelologia, você está a um passo para entrar em contato com o divino. Quando você se sente pressionado sem encontrar uma saída para os problemas, isso também causa uma certa angústia no mundo etérico. Então, erga a cabeça para os céus, exponha a sua face ao vento, baixe as pálpebras e tenha certeza que seu anjo da guarda está te ajudando, e sorria mesmo que ninguém entenda por que você está sorrindo. Esses anjos conspiradores, o que é conspirar? Conspirar é respirar junto. Quando você respira junto com alguém, essa pessoa tem o mesmo espírito de vanguarda, você consegue atingir os seus objetivos. E esses anjos conspiradores, que são jovens, existem aos milhares, em vários países. Eles estão nas escolas, nas universidades, eles estão transpondo o medo, a inércia.
eles estão lutando contra pessoas que dizem que elas querem fazer algo impossível. Na verdade, tudo que eu estou falando, eu quero que sirva como um grande desafio, como uma verdadeira oportunidade de renovação. Eu falo isso nas palestras que, quando o céu está a ponto de conferir um grande trabalho para alguém, ele exercita o espírito no sofrimento, os nervos na preocupação e os seus ossos na fadiga. Ele acaba expondo o seu corpo à fome. A pessoa pode ficar até sujeita à extrema pobreza e ele faz fracassar em tudo o que ele quer. Porém, por todos esses meios e dificuldades, ele estimula o espírito, ele endurece o corpo e remedia todas as deficiências. A crise que você pode estar passando agora nada mais é do que um impulso para você ter uma marcha, para você melhorar com as tuas perspectivas de vida. Gozado, né? Eu estou falando isso tudo, eu nunca tive ajuda de ninguém. Se eu for pensar friamente assim, eu tive pessoas que incentivaram, mas ao mesmo tempo desconfiavam e riam do que eu queria fazer. Mas assim, eu não tive esse apoio. Às vezes eu vejo pessoas que têm pai, mãe e até financeiramente. Eu acho que até quanto mais financeiramente essas pessoas podem te ajudar, pior a coisa fica. Quando eu vejo esses meninos hoje estudando, querendo passar no Enem, para querer entrar na faculdade, para ser alguém melhor, ou quando a cada caminhada que eu dei, até me engasguei naquele começo do programa, estava cansada porque eu vim a pé mesmo da Paulista, que eu vejo aqueles meninos tentando expressar sua arte na Paulista e desejando ser alguém conhecido, alguém famoso, eles estão na batalha. Então, não temas novas ideias. Se você quer transformar a sua vida, inicia tudo para valer, não deixa que nada te iniba. A transformação, ela vem através dessa fome, dessa ânsia do saber. Porque a comida de quem quer sublevar, na verdade, é o próprio conhecimento. Então, seja um anjo conspirador. Quer dizer, mete a cara, não tenha medo. As coisas vão dar certo se você assim também desejar. Tá bom? Eu quero que você seja o meu herói. Eu quero estar falando de você, quem sabe, num próximo programa. Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Seja o meu herói. Seja a grande esperança do profundo anseio que a gente está tendo. Seja corajoso para vencer as adversidades, os medos. Saiba que você vai enfrentar muitos perigos. Seja fascinante, porque você vai acabar personificando o desejo da figura ideal, da pessoa que está sempre disposta a crescer, modificar e encorajar outras pessoas, vivendo uma vida de lutas, também de vitórias e também de fracassos, tá bom? E hoje eu estou muito feliz porque hoje a gente está comemorando aí o 100º programa aqui na Rádio Mundial. Foram 100 programas que eu fiz assim com muito carinho. Esses programas você encontra no YouTube, você pode encontrar lá no meu link, no meu espaço, né, no meu endereço. Basta você digitar Editora Companhia dos Anjos. Então, se você quiser ouvir os outros programas que eu gravei sobre anjos, eu fiz um sobre anjos bonitos semana passada, e os outros programas que eu venho gravando, as entrevistas, você me encontra lá no YouTube, no Editora Companhia dos Anjos. E no Instagram, se você quiser me acompanhar, eu sempre estou postando lá umas mensagens também de otimismo sobre os anjos da guarda que eu amo, porque o anjo, para mim, ele vem com uma ideia de modificar, de trazer força realmente para a gente, né? O anjo, na verdade, ele está em mim, ele está em você. Ah, que bonitinho, eu tô me despedindo do programa, eu olho para a esquerda e vejo meu filho olhando para mim do outro lado do vidro que separa o estúdio, e ele mandando um beijo para mim. Essa é a vitória, né? Quando eu vejo meu filho, me emociona, porque ele é um anjo conspirador, né? Ele veio para conspirar realmente, para trazer um mundo melhor. É o motivo de maior orgulho que meu filho chama Vitor de Vitória. Ele foi uma grande vitória. Eu quero que você esteja me vendo, se você está grávida aí, se você está pensando em engravidar,
pode ter certeza que é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu amo meu filho de todo o coração e agradeço a ele aos 100 programas que fizemos juntos, ele sempre me apoiando. E eu desejo isso para vocês, que vocês tenham aí e respeitem os seus anjos conspiradores, tá bom? Um beijo especial. E no Instagram eu tô como Mônica dos Anjos 72. Você vai encontrar lá. Mônica dos Anjos 72. Um beijo grande, bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser, para mais um programa Mônica Bonfilho. Tchau.